Meus amados, eu quero convidá-los ao texto de Neemias. Abra sua Bíblia no livro histórico de Neemias, capítulo 4. Seguiremos aqui com a nossa exposição. Neemias, capítulo 4, do verso de número 1 ao verso de número 23, todo o capítulo. Peço você que acompanhe o texto, a leitura. Aos pais, às crianças, com o sermão ilustrado, fiquem atentos também. Vamos ao texto da palavra do Senhor. Assim nos diz o texto sagrado. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: "O que é que esses judeus fracos estão pensando? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar com a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó?" Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: "Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Fazem com que o teu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam o despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores." Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: "Os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmo não seremos capazes de reconstruir a muralha." Os inimigos dizem entre si: "Eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que essa obra pare." Os judeus que habitavam naquela vizinhança deles nos disseram 10 vezes: "De todos os lugares onde moram, eles nos atacarão." Então pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: "Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês." Quando os inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmo tomavam suas cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: "Grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós." Assim trabalhávamos na obra,
e a metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Amados, após a leitura deste texto, nós sabemos que empreender qualquer obra na vida revela um tom de desafio. Quando falamos sobre reconstruir a nossa casa, quando falamos de reconstruir a nossa vida, quando falamos sobre reconstruir os pilares da nossa família, sem dúvida alguma, haverá um trabalho muito duro e também haverá circunstâncias adversas ao nosso lado. Momentos difíceis, momentos em que nós olharemos e falaremos: Senhor, como assim? Como essas coisas podem acontecer? É bem verdade também, irmãos, que ao longo dessa jornada, os obstáculos eles tendem a aparecer e serem diferentes à medida em que o povo vai caminhando, alguns com obstáculos menores, mas ainda assim obstáculos, outros com obstáculos maiores. E assim, a jornada da vida, ela se edifica ou ela se reestrutura à medida em que vamos passando pelos obstáculos que a vida mesmo dispõe. É interessante observar que hoje, mais uma vez, no texto de Neemias, nós observamos um cenário de crescimento e, vendo o crescimento do povo ao longo da obra, observamos um cenário de oposição. A nossa última mensagem ela foi em Neemias capítulo 2, e no capítulo 3, nós observamos que, após a declaração de Neemias, no capítulo 2, sobre é o Deus dos céus que fará com que sejamos bem-sucedidos, verso de número 20, o povo se espalha, os trabalhadores vão para suas frentes de trabalho, e eles começam a avançar pelos portões da cidade. E a cidade, então, ela vai recebendo os cuidados, as reconstruções, as coisas vão acontecendo, andando, sendo tudo ali amparado. Só que, diante da construção, diante dessa reconstrução, um grande obstáculo se levanta, a saber, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, pessoas que estavam dentro e também ao redor do povo de Jerusalém. É interessante observar que o contexto dessa passagem revela também um povo unido, um povo que estava avançando, reconstruindo, vivendo os desafios da sua existência, mas unidos, não separados. E à medida então que as demandas apareciam, o povo era chamado a empreender a obra sob os cuidados do Senhor. Então, observamos que diante do povo de Deus existem os desafios para empreender a obra, diante do povo de Deus também nós enxergamos a realidade de empreender a obra na dependência de Deus, e nós entendemos também que diante do povo, na empreitada do povo de Deus, nós somos chamados a empreender essa obra com a comunhão, com o ajuntamento, com base na unidade. É interessante observar, queridos, que a proposta deste texto, o capítulo 4, é revelar que empreender as obras no reino de Deus aponta para uma dura realidade. Eu não sei o que você enxerga, eu não sei o que você espera, eu não sei o que você busca diante da face de Deus. Mas ao analisar, vocês estão vendo isso junto comigo, ao longo desses domingos, que quando nós falamos de Neemias, é impossível falar de uma vida aos olhos da face de Deus sem lutas, obstáculos, desafios. Portanto, é por isso que eu estou aqui levantando a ideia, eu não sei o que você procura, eu não sei o que você quer, eu não sei o que você entende sobre o reino de Deus, mas uma coisa que é central na história do povo de Israel, aqui em Neemias, é que este povo, ele estava empreendendo as demandas do reino de Deus
com base em muitas, não eram poucas, adversidades. E assim, irmãos, a conexão que eu faço com a nossa atualidade é que nós vivemos um momento de pessoas tão autocentradas, tão voltadas para si, que elas são, muitas das vezes, incapazes de aceitar os desafios da vida. Elas são, de fato, talvez por uma injeção, que eu não sei de onde que vem, talvez por uma cultura que está modelando, mas parece que as pessoas estão anestesiadas quando elas escutam a palavra não, dificuldade não, adversidade não, problema não. As pessoas estão olhando para a vida como se literalmente a vida fosse um mar de rosas. E elas estão se esquecendo também que os desafios da vida estão presentes no momento em que o povo de Deus empreende a sua história. E não é de hoje que a TV, que o Instagram, que as notícias, que as canções das rádios cantam mais sobre triunfar, vencer as vitórias e muitas das vezes materiais, do que de fato cantar a salvação. Como aqui, domingo após domingo, nos esforçamos para cantar a obra de Jesus sobre as nossas vidas. Conforme acabamos de cantar, aleluia, Cristo é tudo em mim. E assim entendemos que se Ele não for suficiente, nada será suficiente. Queridos, é muito interessante quando nós pensamos neste texto com relação à nossa atualidade, porque muitos estão se achegando à igreja, esperando bênçãos, esperando transformações mirabolantes, mesmo que as suas vidas não apontem para essas transformações, mas as pessoas esperam algo miraculoso, o famoso milagre, ou até mesmo a revelação de Deus para a sua vida. Então, se hoje eu posso, pela misericórdia de Deus aqui, compartilhar uma revelação para você, é que se você está de fato vivendo, empreendendo e aprendendo acerca do reino de Deus, se prepare para as adversidades do reino do Senhor. Acho que isso pouco pregado hoje em dia. Desta forma, irmãos, eu quero convidá-los ao tema desta mensagem com base na seguinte ideia: trabalhando em meio às adversidades. Quando nós olhamos para Neemias capítulo 4, nós podemos aqui retirar algumas lições, aprendermos a respeito do trabalho na vida cristã, o trabalho na vida real, o trabalho diante dos olhos do Senhor. E o que é interessante é que o Senhor, diante da sua bondosa mão e do seu soberano governo, Ele não nos isenta das adversidades. Desta forma, hoje eu quero trabalhar com vocês, então, trabalhando em meio às adversidades da vida. Então, como Neemias trabalhou, pastor, ao longo das suas adversidades? Crianças, o primeiro desenho que vocês vão fazer hoje, o pastor vai deixar 2 desenhos ao coração de vocês. Então, o primeiro desenho é homens com cara de mal. Você vai fazer aquela cara fechada aí, aquele bico, tá bem triste mesmo, bem nervoso. E outros homens com uma cara feliz, um rosto feliz, bem alegre. Então, o primeiro grupo, representando os opositores do reino. E o segundo grupo, embora com a oposição declarada, eles estão felizes porque estão na dependência do Senhor e reconstruindo a cidade. Ok? Então vamos lá. Irmãos, o que nós podemos aprender a partir da explicação deste texto? Primeira coisa que devemos observar do verso 1 ao verso 9. Eu quero deixar a primeira cena ao seu coração nesta noite. Os inimigos, Neemias e o povo. Irmãos, eu quero deixar aqui algo que é muito interessante que nós precisamos aprender. Diante do cenário do povo de Deus, nós temos os inimigos da fé, nós temos aqueles que são levantados para conduzir a igreja, e também nós temos o povo que responde a essa condução e trabalha em unidade. Então, o cenário que nós encontramos do verso 1 ao verso 11 é um cenário em que, primeiro, aqui o texto nos fala de Sambalate, nos fala de Tobias, dos árabes, dos amonitas, dos asdoditas, pessoas que estavam ao redor de Jerusalém
e empregando sobre a vida do povo, no ato da reconstrução, ira, zombaria, escárnio. Estava de fato ali lançando palavras contrárias à vida do povo. Colocando ali o que poderíamos chamar hoje aqui as palavras de derrota, ou proferindo ao povo ali algo que pudesse desmotivar a vida do povo diante da reconstrução. E é interessante observar, queridos, que isso estava acontecendo porque a obra de Deus estava avançando. Veja bem, verso 1. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado. Então, à medida em que o povo avançava, em medida em que a obra estava caminhando e caminhando de um modo muito acelerado, as oposições começaram a aparecer. E é interessante a fala da oposição. Verso de número 2. Pensam que podem acabar a obra em um só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? E aí vem a palavra, desmotivação também. Quebrando toda a construção do povo, apenas a palavra, não a obra. Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará toda aquela muralha de pedras. Irmãos, é interessante observar que quando o povo de Deus caminha, quando o povo de Deus busca o trabalho à face de Deus, as adversidades aparecem, creio que para lapidar a vida do povo do Senhor. E é interessante o modo como abruptamente o povo responde, Neemias responde, representando o povo, verso de número 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois provocam a ira na sua presença dos construtores. Assim, verso 6, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Interessante é notar a oração, interessante é notar a unidade do povo para a reconstrução. Irmãos, explicando o texto aqui, nós temos uma ideia de que a unidade do povo de Deus, sob a supervisão do mesmo Deus, ela avança e incomoda. Nós não podemos perder isso de vista. À medida em que formos avançando, à medida em que formos crescendo, à medida em que nós nos lançamos a impactar a vida da cidade e reconstruir coisas, se preparem. Haverá oposições. Dentro e fora. É interessante observar também que viver sob a posição de Deus despertou a ira, a indignação daqueles que não queriam ver o progresso da obra. E assim, irmãos, à medida em que empreendemos a vida cristã, à medida em que vivemos a realidade da vida cristã, descartar a adversidade é um grande sinal de miopia espiritual. Para aqueles que usam óculos aqui, sabem bem a falta que é estar de óculos para enxergar melhor, certo? Muitas pessoas estão descartando da vida a adversidade ao longo da caminhada cristã e por isso estão míopes, perdendo a visão do que é o reino. E assim, irmãos, nós precisamos olhar para Neemias e aprender que os inimigos, as adversidades são reais, mas Deus levanta pessoas para caminhar em unidade, para empreender a obra do reino. Essa é a primeira cena. A segunda cena que o texto nos traz é do verso de número 10 ao verso de número 18. Lembrando que o texto é uma narrativa e está avançando à medida em que o processo está se desenrolando. E o verso 9, voltando um pouquinho, nos diz: porém, diante do levante dos inimigos, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E agora, do verso 10 ao 18, existe aqui o que eu quero chamar de uma tomada de posição. Então, Neemias, juntamente com o povo, sabendo da adversidade, sabendo do problema, ele firma uma estaca e ele toma uma posição, mesmo diante de um cenário difícil.
O povo vai dizer que os carregadores já não tinham mais força, os escombros eram demais, ou seja, as demandas da obra, com vistas à proporção das forças dos trabalhadores, já estava acima das ideias. Neemias também vai ouvir o relato das pessoas falando que havia uma suspeita muito grande rodando nos ouvidos, na boca do povo, de que eles sofreriam um ataque a qualquer momento. Então imagine você reconstruindo o muro da sua casa que caiu. E aí o teu vizinho chega em você e fala, ó, estão querendo roubar tua pedra aí. Estão querendo levar teu metro de areia. Ó, cuidado com esse piso que você deixou aí na sua calçada. O quão angustiante é, irmãos? Concordam comigo? O quão chato é? Incomoda, tira a paz, o senso de segurança, de alegria ao empreender algo que é seu. E aqui o povo está vivendo exatamente isso, uma suspeita de ataques intensos. E não falam apenas de derrubar a muralha, mas fala sobre morte. Então não era uma ameaça apenas à obra, mas era uma ameaça à vida. Então as pessoas estavam de fato correndo risco de vida. Interessante observar então a palavra de Neemias no verso 13. Então, pus o povo por famílias, lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com suas espadas e lanças e arcos, e seus arcos. O povo que estava ali rebocando os muros, fazendo todo o processo da reconstrução, agora tem que fazer a reconstrução com uma arma empunhada, uma espada. Olha que coisa agradável, irmãos. Com uma lança. Porque se acontecesse alguma coisa, eles teriam que lutar. E Neemias, então, ele coloca essa ideia e ele diz também, olha, depois de fazer uma inspeção, eu chamei todo mundo, é o que o texto fala, levantei e disse aos nobres, magistrados, o resto do povo, e disse, não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor grande e temível. A palavra de Neemias ao coração do povo é uma palavra de encorajamento para lutar. Então, meus irmãos, aqui nós entendemos que, após as ameaças, intensas ameaças, o povo foi encorajado por meio da sua maior segurança, a saber, o próprio Senhor. Quando as adversidades vêm, a grande questão não é se livrar logo da adversidade, mas entender que o Senhor é grande e temível para nos dar condições de passarmos por ela. E por isso, no meio da adversidade, o povo de Deus, centrado, que vive na dependência, ele espera pela mão de Deus, ele não fica desesperado pelas notícias que estão ao redor. E Neemias, então, mesmo diante desse cenário difícil, não estou aqui diminuindo a ideia, ele está encorajando o povo. E ele fala, olha, lutem. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, suas mulheres e pela casa de vocês. Interessante, mais uma vez, a ideia do ajuntamento. Juntando as famílias, juntando os homens, alinhando o povo para a reconstrução. Aprendo aqui, queridos, que o povo de Deus ele é chamado à luta, seja ela qual for. Porque o reino de Deus precisa avançar. E dessa forma, tudo refletia a vida do povo como um só corpo. E aqui então em Neemias, tomando essa posição, nós observamos uma posição com base na unidade do povo de Deus. O povo está unido, convicto das adversidades e preparado para empreender a obra. Limitado em forças? Sem dúvidas. Mas com o coração descansado no Senhor. E é o que vamos ver agora no último ponto da explicação. Crianças, segundo desenho, vocês devem desenhar agora uma pessoa com o rosto feliz, uma espada na mão, ok? Na outra mão, você vai desenhar aí uma ferramenta, uma vassoura, uma colher de pedreiro, uma chave de fenda, e ele com a mão para cima e com um sorrisão, ok? E no meio do corpo você vai colocar uma cruz. E qual é a ideia, crianças, desse desenho? O pastor quer ensinar para vocês que uma vez que nós vivemos a cruz de Jesus,
nós estamos empreendendo a vida, nós estamos trabalhando na vida, ora com a espada na mão, porque precisamos lutar, ora com a ferramenta na mão, porque precisamos construir, e tudo isso na dependência da cruz, na dependência do Senhor Jesus. Pais, trabalhem esta imagem com os seus filhos ao longo da semana. Irmãos, o último ponto, então, que eu quero compartilhar com vocês, a primeira cena nos fala dos inimigos e Neemias com o povo. A segunda cena, Neemias alinhando, tomando uma posição. E a última cena, os efeitos do posicionamento. Eu quero chamar assim. Então, do verso 15 ao verso de número 23, o que nós vemos? O que aconteceu? O texto nos fala no verso de número 15. Quando os inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Observe que no meio da adversidade, quem livrou o povo da adversidade? O próprio Senhor. Embora estivessem com a arma ali na cintura, alertas, ligados, o Senhor foi aquele que primeiro livrou o povo e não o próprio povo. Os inimigos aqui são frustrados, há o retorno à obra, e também Neemias agora, ele levanta diante do povo uma questão de vigilância. E ele coloca, verso 19, eu disse aos nobres, magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali se reúnam em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. E aqui Neemias, ele cria o tom de alerta e ele chama o povo a descansar nas batalhas em que o Senhor irá travar em prol do seu próprio povo. Apesar da grandiosidade da obra, meus irmãos, e a sua extensão, o posicionamento do povo por meio de Neemias funcionou. Ele ouviu as adversidades, ele viu as adversidades, ele reúne o povo, ele toma uma posição e Deus age no meio do povo. E assim a obra não foi paralisada. A obra continuou. O Senhor deu a possibilidade de avanço e eles avançaram. Irmãos, o que esse texto tem a nos ensinar? Após a explicação, meus queridos, eu quero trabalhar com vocês aqui duas aplicações para o nosso crescimento como povo de Deus. A primeira, grave. Muitos dos trabalhos do reino do Senhor serão empreendidos pelas adversidades. Muitos dos trabalhos do reino do Senhor serão empreendidos em meio às adversidades. O que você quer falar com isso, pastor? Eu quero te convidar a olhar para o cenário, meu irmão. Em primeiro lugar, no cenário, enxergar que nós temos sim dias alegres, com certeza, mas nós também temos dias adversos, dias difíceis, no qual as circunstâncias, às vezes não precisa ser uma pessoa especificamente, mas uma realidade que está acontecendo ao entorno, nos aflige, nos ataca, nos leva a desanimar, a parar em meio às lutas, e nós ficamos muitas das vezes, como na nossa obra lá, na hora que você está reconstruindo, e aí você dá a martelada na parede e estoura o cano. Aí você, meu Deus, não é possível. O Alexandre está rindo ali. Eu estava com o orçamento apertado, eu estava com tudo contado, e eu não poderia ter feito isso. Às vezes a vida nos prepara momentos assim, irmãos. E desse cenário, irmãos, primeiro, enxergue as adversidades, elas são reais, elas existem. A segunda coisa, enxergue você no meio desse processo. Se autoavalie, se enxergue como igreja. E como igreja, falo como povo, irmãos, nós temos que avançar diante da obra do Senhor. E muitas das vezes nós somos limitados, se não todas as vezes temos limitações. Mas a grande questão é olharmos para o terceiro ponto, que é o Senhor. Como aquele que nos encoraja, como aquele que nos sustenta, como aquele que é o grande provedor do seu povo.
E é por isso que hoje eu posso dizer, muitos dos trabalhos do reino do Senhor serão empreendidos em meio às adversidades, mas eu volto os meus olhos e o meu coração para as Escrituras e consigo falar como Neemias: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível. Se chegamos aqui, irmãos, chegamos porque o Senhor tem lutado por nós, queridos. Se chegamos aqui é porque o Senhor tem nos dado a dádiva da vida, e se não fosse pelas mãos do Criador, certamente não estaríamos aqui. Portanto, existe sim a possibilidade de lutar. Mas aí, tem uns bonitos e umas bonitas que vão falar assim: pastor, eu vou esperar um pouco mais. Eu vou me formar, eu vou esperar o bom emprego, eu vou casar. Ou não, eu sou solteiro, pastor, eu vou viajar o mundo todo. Depois, eu me envolvo com a obra. Irmãos, tal realidade não existe. Saiamos, queridos, desse conto de fadas, que primeiro eu faço tudo e depois eu faço para Deus. Se você não está fazendo no pouco que Deus tem te dado, você acha que você vai fazendo muito? Eu queria perguntar, levar vocês à reflexão de coração, irmãos. Quais são os empecilhos, quais são os desafios que têm impedido vocês de tomarem uma posição de envolvimento com a obra de Deus, de verdade, de coração, na profundidade do reino? Quando eu olho para a vida de Neemias, vamos relembrar capítulo 1 da história de Neemias. Quem era Neemias, irmãos? Copeiro do rei. Como disse Silene, quarta-feira, na reunião de oração, na sala de oração Deus Proverá, Neemias não era pedreiro, ele era copeiro, mas o cabra estava lá se envolvendo com uma coisa que não era a arte dele. Vivendo, se entregando. E pela fé cremos que sim. Pela palavra do Senhor. Portanto, irmãos, o que me leva a entender que nós somos encorajados a trabalhar em prol do reino do Senhor, mesmo diante das adversidades, porque é o Senhor quem nos encoraja. E ao recebermos o encorajamento do Senhor, nós somos aqui então, irmãos, levados a depender do Senhor em todos os momentos da vida. E esse texto ainda nos ensina ainda mais que só existe uma forma de empreender a vida em meio às adversidades. Quais são as formas, ô pastor? A via da oração e a via do trabalho. E aqui não adianta só orar esperando que as coisas vão mudar. Você tem que orar, depender de Deus. E o outro lado que o texto nos ensina é trabalho. Ele fala, a obra é grande e extensa. Logo, irmãos, se nós não temos isso no nosso coração, certamente ficará muito difícil envolver com o trabalho. Eu ilustro tudo isso olhando para Neemias, Jesus e a própria igreja do Senhor. Neemias, servo de Deus, empreendendo a obra de Deus, e há quem diga que ele poderia passar o mar de rosas, mas não. O Senhor permitiu as adversidades e ele foi lá viver. E imagina que sofreu, se sentiu ameaçado, vida em risco. E Neemias aponta para Cristo. Da mesma maneira, deixou o trono de glória, podemos colocar, deixou lá o seu trono do Senhor, do Pai, e desceu e veio. E também ameaçado de morte, pedrada, calúnia, abandono, adversidade pegando firme com Jesus. E a igreja? Diferente disso tudo? Lógico que não. Esse texto é um chamado ao nosso coração para abrirmos os olhos para as adversidades, mas abrirmos mais ainda para o poder do Senhor sobre todas elas. E encontramos e descobrimos isso quando oramos e trabalhamos em meio às adversidades. Primeira aplicação. Segunda aplicação que eu quero deixar ao coração dos irmãos é o trabalho do povo de Deus deve ser empreendido pela via da unidade. Se existe algo, irmãos, que nos dá base para olharmos para esse texto e extrairmos para o nosso coração, é saber que Neemias, ele não empreendeu essa obra sozinho. E aqui nós devemos aprender acerca da unidade do povo de Deus,
quanto às batalhas que teremos pela frente. O quanto os indivíduos estão engajados com a causa. Irmãos, é muito interessante, porque no ato de tentar empreender as obras da vida sozinhos, no reino, nós vamos perecer, irmãos. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos do Senhor. E assim, o texto, o tempo todo, ele é destacado. Olha, nós reconstruímos o nosso Deus, oramos, os nossos inimigos não estão satisfeitos, nós iremos, ao ouvirem, sempre no plural, sempre dando a ideia de coletivo, ajuntem, unidade. O povo de Deus precisa caminhar unido. E se nós, irmãos, não temos esse senso de coletivo no Senhor, se nós não temos esse senso de unidade, de comunhão, irmãos, certamente nós não teremos dedicação ao trabalho. O que me dá base para dizer também que quando eu tenho um povo dedicado, é o que o texto fala, eu tenho também inimigos que não são dedicados à reconstrução, mas à destruição. Então me dá base para dizer que existem aqueles que fazem parte do povo de Deus e existem aqueles que não fazem parte do povo de Deus. E a grande questão é, quem somos nós diante do povo do Senhor, da obra do Senhor? Aqueles que fazem parte ou aqueles que não fazem parte? O texto é claro. Ou você é um trabalhador ávido, ali, convicto, ativo no reino de Deus, ou você é um opositor do reino. Decida quem vocês serão hoje. Concluo esse texto, irmãos, apontando para a obra de Jesus. Assim como Neemias, Jesus também empreendeu uma obra salvífica em prol do seu povo. Jesus passou pelas adversidades e não foi diferente de Neemias, e assim também não será diferente conosco. Nós teremos dificuldades, mais cedo ou mais tarde, elas chegarão, e de qualquer natureza, seja para a sua casa, seja para a igreja, as dificuldades são reais. Mas, do mesmo modo, irmãos, que Jesus enfrentou as suas lutas, nós também enfrentaremos, mas só existe um modo, dependendo dele. E temos que lembrar aqui, tende bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo. Então venceremos, irmãos, porque Jesus já venceu. E isso tudo é por meio dele e para ele. E eu quero encorajar o coração de vocês nessa noite dizendo, diante das adversidades da vida, sempre olhem para Jesus como pastor, lembrando que ele é um Deus grande, que ele é Deus grande e temível, e porque dele e por meio dele são todas as coisas. Do Senhor é a vitória e ele deu a vitória ao seu povo. E assim nós podemos trabalhar, irmãos, diante das nossas lutas. Então, diante dos cenários adversos, concluo. Diante dos cenários mais adversos que podem aparecer ao longo das nossas vidas, irmãos, eu espero que, como igreja, avancemos sob a autoridade do Senhor. E que assim o Senhor, grande e temível, continue nos abençoando, nos dando a vitória, um povo unido, voltado para a oração, voltado para o trabalho, e que o Senhor, assim, nos dê a alegria de reconstruirmos o que Ele tem para nós como seu povo. Que Deus, assim, nos abençoe. Amados, após